Olá pessoal, eu sou Janaína Marcelli e vocês estão no canal Forras de Cultura e Pastagens. Eu estou aqui no Simbóf, numa companhia maravilhosa, uma pessoa que me ensinou muito sobre pastagens, aquela menina da graduação lá, o professor cansava de ler o Carvalho Tchau, e eu estou aqui junto com ele no mesmo evento, eu estou muito feliz, mas eu pedi ao professor Paulo para falar um pouquinho para vocês sobre pastoreio rotatino. Segura a vinheta que seu vídeo já vai começar. Professor, tem muita curiosidade aqui no nosso canal no YouTube, né, do pessoal querendo que eu fale um pouquinho mais sobre o rotatino. E eu fico um pouco insegura, porque eu tenho medo de falar besteira pro pessoal que está aqui. Aqui a gente é um canal sério, que leva ciência e tecnologia da melhor forma possível. Então, para não falar nada errado, eu resolvi chamar o senhor para poder falar um pouquinho. Nós já temos aqui, pessoal, uma live que eu fiz lá em 2020 com o professor Paulo falando sobre isso. Vocês podem resgatar ela aqui. Mas aí a gente está aqui nesse evento, então eu quero rapidinho que o senhor explique para o pessoal de uma forma resumida o que é o pastoreio rotatino, como é que vocês têm trabalhado com esse manejo. Eu sei de muitos casos de sucesso, tem muitos pecuaristas utilizando o rotatino com resultados interessantíssimos. Nós vamos começar, em breve, um experimento na universidade com o rotatino. Então fala um pouquinho para o pessoal como é que surgiu esse conceito, o que é o pastoreio rotatino. Ele surgiu, Janaína, eu transitei pelos mesmos conhecimentos que acho que a maior parte das pessoas que trabalham e militam na Forras de Cultura, que é aquele conhecimento baseado na ecofisiologia das plantas, na morfogênese, morfologia e todos esses conceitos. E eu tive a oportunidade, no meio do meu doutorado, de conhecer a ecologia do pastejo, porque a parte agronômica e zootécnica lida muito com a produção vegetal, né? Mas ela lida menos com a parte do processo de pastejo, e isso está na ecologia. Sim. Por outro lado, a ecologia do pastejo está mais preocupada com animais selvagens e como é que as razões, né, do processo de pastejo e tudo mais. O rotatino ele vem de uma conexão desses dois mundos, né? Do mundo da produção vegetal com a ecologia dos animais selvagens, onde nós começamos a olhar o manejo de pastagem não somente pelo componente vegetal, por índice de área foliar, por massa de forragem, perfilhamento, morfogênese, número de folhas, interceptação luminosa, etc., né? Que são todos muito elegantes, sempre digo, e são corretos, perfeito, mas eu entendo que faltava o componente animal nessas proposições de manejo. E a nossa linha de trabalho, então, foi de resgatar isso. A partir do animal também, né? Como é que seriam as propostas de manejo se nós estudássemos o comportamento digestivo e baseássemos todo o manejo em função dos animais, interpretando o que os animais querem por parâmetros que nós estudamos nos nossos trabalhos. Talvez mantendo esse processo evolutivo de seletividade dos animais, do próprio comportamento, respeitando isso. O fundamento é que a natureza está sempre certa. Sim. Se a gente não adianta brigar. Se a gente entende o que acontece na natureza, a gente pode trazer isso dentro das fazendas comerciais para ganhar dinheiro sem nenhum problema. Mas a partir, né, da natureza. E quando a gente vende produto animal de pastejo, o processo central é o pastejo. Tá? Então é nesse sentido. Tá? E as respostas dos animais, quando nós transformamos isso em manejo, e nós usamos a altura também, como outras propostas, isso tem trazido alturas diferentes daquelas alturas que olham para interceptação luminosa ou curva de acúmulo de carboidratos ou coisas desse tipo. Tem sido diferente desses números. E esse, normalmente, de novo, né, os manejos voltados à parte vegetal, elas olham muito para o crescimento, deixar o pasto crescer e depois colher com os animais e colher bem. Né? Sim, a tal eficiência de pastejo. A tal eficiência de pastejo. Isso tem sido traduzido em alturas de entrada e de saída, por exemplo. Às vezes preconizando até altura bem mais baixa para saída
para poder priorizar aproveitar. tal eficiência. Exatamente. Quanto mais baixo, melhor, porque é mais eficiente, a gente sabe que não é bem assim. Né, exatamente. Quando a gente traduz o que os animais querem, isso acaba produzindo alturas de manejo que são alturas menores na entrada, mais altas na saída. E o que eu sempre digo, né? Normalmente, tudo que é proposto para manejo de pastagem tem sido uma combinação de usa, colhe e descansa. Sim. Ou seja, alta intensidade de pastejo e baixa frequência, porque daí tu dá descanso. Descansa mais E tempo. engraçado quando você faz as combinações que os animais te disseram, o que acaba acontecendo é uma baixa intensidade. Sim, 40%. 40%. E aí o rebrote é muito rápido, então você volta com muita frequência. Você gira mais rápido. Então todo é o o sistema. inverso do que normalmente as pessoas apregoam, que é usar bastante e descansar. O resultado do rotatino, que não é o Paulo ou qualquer outra pessoa que diz, foram os animais que indicaram isso, é usar bem pouquinho e voltar mais rápido. Mais importante do que descansar o pasto é não cansar o pasto, né? Aí chegamos nesse ponto, né? Porque lá Não cansa eu tenho no levantamento que eu fiz, os primeiros pesquisadores que tinham que descansar o pasto são de 1927. Desde então parece que o pasto tem que cansar para depois descansar. Eu fiz essa pergunta num dos eventos, falei, mas por que o pasto tem que cansar? Né? E é exatamente o que acontece quando os animais, você deixa os animais expressarem o que eles querem. O pasto não cansa porque eles tiram bem pouquinho, certo? E depois eles voltam bem rápido. Mas, obviamente, e daí vem o nome do rotatino, quando nós definimos o que os animais querem, na verdade é uma definição da estrutura do pasto exatamente onde ele está pastando. Ou seja, essa estrutura do pasto, por exemplo, 70 centímetros, como nós falamos por Mombaça, que é a estrutura ótima de captação dos animais, isso é quando ele abaixar a cabeça. Ou seja, se ele está no rotatino, se ele está no pastoreio rotativo, ou se ele está em pastoreio contínuo, não muda nada. Não muda nada. A capacidade dele de aprender o alimento não muda independente Não muda do nada. método. Claro que você vai usar uma média, não fosse o pastoreio contínuo, no rotativo tem uma altura de entrada e uma altura de saída, aí tem o 40%, mas é um conceito de manejo, não é um método, não é contínuo, ou rotativo, ou ultra isso, ou omega aquilo, entendeu? Entendi. É quando é baixar a cabeça, é isso, e não pode baixar de tanto se não pode for... colocar um número grande de animais que vai ficar menos tempo dentro daquele pasto. A surpresa nossa, Janaína, é que claro que uma linha dessa te parece que favorece totalmente o animal e a planta vai perder, vai senescer isso tudo. Perfilhamento, talvez, e tudo mais. E o que aí é que é o interessante. Quando você avança nos estudos e estuda o componente da planta, o vegetal, ele também responde positivamente. Aumenta a produção de massa, aumenta a porcentagem de folha em relação a talo, sistema radicular mais profundo, porque tudo que acontece em cima acontece embaixo, né, professor? Aí tem uns estudos recentes. Quanto mais rapado, menos raiz. Que você me obriga a dizer agora, mas recentes, ainda não publicados, aí, ó, que mostram a taxa de acúmulo de raízes que nós medimos. Medimos taxa de acúmulo de raízes no rotatino. Isso aqui em Rondonópolis, né, onde tem seca, nós fizemos isso nas águas, na transição e na seca, e vimos não somente produção da parte aérea, mas taxas de acúmulo de raízes maiores no rotatino, porque você nunca interrompe o crescimento da raiz. Né? Nunca interrompe o crescimento da planta e consequentemente, o crescimento da raiz. Eu só quero reforçar isso para o pessoal, professor, porque o sistema radicular é meio esquecido, que é um componente da pastagem que a gente não vê, né? Só que tudo que acontece em cima acontece embaixo. Então, quanto mais rapado for o seu pasto, menor vai ser o desempenho. E o desenvolvimento desse sistema radicular, mais a planta sofre num veranico, mais a planta sofre numa seca, né? Ela antecipa, né, essa mortalidade de senescência. Então, é importante a gente manter uma massa, né, de parte aérea suficiente para que a gente possa também estimular o desenvolvimento das raízes, né? Sem dúvida. Então, esse pastejo não tão intenso ajuda também nesse processo. Né? E você mencionou o sucesso que tem tido o rotatino. E de fato a gente tem, hoje acho que em 5 dos 6 biomas brasileiros já tem fora do país, mas o que é importante é que disso tudo, claro que as pesquisas e os parâmetros que a gente trabalha são super detalhados e criteriosos, por assim dizer, vamos dizer assim, científicos, mas a saída, o resultado são alturas, é tudo muito simples. E na verdade a lógica é simples, não tem nenhum milagre, né? Não tem nada
miraculoso nisso. É tudo lógica, né? Raciocínio a partir do animal e uma forma bastante simples, depois que você entende, né? De aplicação disso na prática e adoção pelos produtores, né? E estamos nessa luta. Isso aí, professor, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo carinho que você sempre atende aí. Toda vez que eu chamo para o professor fazer um podcast, um vídeo, uma live no Floricultura de Pastagem, ele atende prontamente. Obrigado por toda a contribuição. Admiração. A nossa ciência. Admiração, muita admiração. É isso aí, pessoal. Lembrem-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim, o pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.